acompanhando por aqui. Vamos esperar as pessoas. E você deveria pegar caneta e papel para já começar a botar aqui as perguntas. E a gente vai fazer meia hora e depois a gente vai fazer perguntas. A gente vai abrir espaço para as perguntas, tá bom? Você que sabe. Cláudia Reis já está acenando. Oi, Ginileuá. Boa noite, Ginileuá. Boa noite, Tiago. Boa noite, André. Boa noite, Suelen. Tata Zazi. Boa noite, Tata. Sua benção, Tata. Boa noite. Tem nomes aqui, Rafa. É a Foché Bromissou, não sei o que aqui. Não dá para ler aqui, não. Dá para você ler, Suelen? Peraí que eu tô entrando aqui, ó. Vê aí para me ajudar aqui. Boa noite a todos. A Foché. Rafa Barreto. Achou. Gabi Lopes. Boa noite. Rafa, boa noite. Cláudia tá tomando a benção. Oxum lhe abençoe, lhe dê uma boa sorte. O Biraci, boa noite. Tá, bênçãos trocadas. Que Oxum abençoe sua benção. Gilmara entrou. Rivaldo, boa noite, Rivaldo. Vai dizendo, Sueli, que meu óculos às vezes Mari Sonic. Oi, Mari. Boa noite, Mari. Tudo bem? Acho. Boa noite. Oxum lhe abençoe. Dê uma boa sorte. A benção. Axó Baronesa. Axó Baronesa. Boa noite. Eu acho que ele que soumi. Essa é a Axó Baronesa. Ela que soumi. Boa noite, ele que soumi. Boa noite. Vambora. Alexandre, boa noite. Rivaldo falou que meu pai... Azawane abençoe. Tá vendo? Conversamos. R9 Carvalho entrou. Carvalho, boa noite. Carvalho, tudo bem? A gente vai fazer meia hora de bate-papo, né? Com o matriarcal dentre essa situação. Boa noite, seu filho lindo, Ronaldo. Oi, meu filho lindo, Ronaldo. Não dá para falar com todo mundo, não. E depois de meia hora a gente vai abrir para perguntas, né? Tanto... como é o nome da moça que vai fazer a live? Sônia. Sônia, a gente vai fazer a live. Vamos convidar a Sônia. Sônia Ribeiro. Sônia Ribeiro é a nossa convidada de hoje, né? Boa noite, irmão. Oloro Colofé. Alexandre Ribeiro. Oloro Colofé. Vamos já chamar a convidada? Vamos dar um tempo para esperar a nossa convidada, para a gente bater um papo e falar um pouco desse matriarcal dentre os terreiros. Né? Vamos convidá-la. Não entrou, ela deve estar se preparando. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Às vezes eu gosto de citar nomes, falar com as pessoas, mas entra assim muito rápido, vai entrando, aí eu fico um pouco perdida. Mas Suelen me ajuda. Quando tiver uns 10 minutos para encerrar a live, eu vou avisar a senhora, porque normalmente quando dá antes de 10 minutos o Instagram encerra. Olorum Colofé, Alexandre. Olorum Colofé. Soila Ribeiro. Soila, boa noite, Soila. Retífica, de Jaime Paula. Boa noite, Paula. Boa noite, Jaime. Que os orixás nos abençoem, dando vida longa a todos nós, proteção. Soila, a nossa convidada ainda não está online. Coraçãozinho, boa noite, Maiara. Eu sei que é Jaime e Ana Paula, boa noite. Maurício, boa noite, Maurício. Como tá todo mundo? Soila, nossa convidada ainda não está online, Soila. Soila
Agora, Soila Ribeiro falou boa noite, já dei boa noite a ela. É bem inexperiente essa situação de live, mas eu estou começando a desenvolver e aprender mais. Estou aqui aprendendo. Maurício falou boa noite, mãe. Boa noite, Maurício. Boa noite. Ela disse que vai verificar. A gente está esperando nossa convidada para que a gente comece um bate-papo. Um bate-papo. Até meu pai dela lhe abençoe, sua benção. Já está aqui, Sônia já está aqui. Olha ela aí. Agora vamos chamar a Sônia para entrar. Já está aqui. Maurício, Oxum lhe abençoe. Sônia, Oxum lhe abençoe a benção. Ela já está aí, eu já estou chamando ela. Ela apareceu. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração a sua presença conosco e dizer que estou muito feliz de ter uma mulher negra comigo, me acompanhando neste bate-papo. Sônia, a gente vai bater um papo de uma forma tranquila, sabe? Eu não tenho artifícios, eu sou muito direta, não procuro muitas palavras técnicas, porque os meus convidados é muito direto. Então, a gente vai fazer uma live bem direta, um bate-papo gostoso. A princípio, gostaria de me apresentar. Sou Maiara Dalchum, estou Ialorixá do terreiro Iletomique Oxiaió, faço a caminhada da Pedra do Xangô aqui em Salvador, sou militante, fundei em 2009 uma associação Pássaro das Águas e estou pré-candidata a vereadora, dentre a primeira zeladora dentro da Bahia que sai candidata a vereadora pelo PSOL, e estou fazendo de tudo para ajudar os nossos, né? Vamos buscar uma política pública, ou seja, uma política para todos, né? Chega de branco no poder, vamos se empoderar como mulher negra. Seja bem-vinda a esse momento mágico, só tenho a lhe agradecer, que os orixás lhe cubra de bênção, e gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco de você, Sônia. A bênção às minhas mais velhas, a bênção às minhas mais novas. Primeiro eu queria agradecer o convite e dizer que eu me sinto honrada em poder estar diante, né, de uma autoridade civilizatória, né, com tanto compromisso nessa luta ancestral, que é a luta por dentro dos terreiros de matriz africana. Eu me sinto muito feliz e agradecida. Eu queria agradecer e que Oiá, que é minha mãe, nos dê a permissão para que nós possamos coletivamente fazer essa troca, né? Nos reiterar a partir de uma troca, que essa troca vem de longe, né? Hoje eu sou Omo Orixá, né? Eu estou socióloga, estou hoje no município de Santa Maria da Boa Vista, sertão de Pernambuco. Eu estou secretária executiva de Mulheres e Políticas de Ações Afirmativas, e tem uma militância por dentro, né, do movimento de mulheres negras no Brasil. Em 1988, eu assisti o prazer, né, de assistir uma palestra com Abdias Nascimento, Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez, e ali eu inauguro a minha caminhada, não para dentro do movimento social negro brasileiro, né? E aí eu não saí mais. E hoje eu estou aqui, se eu estou aqui, autoconstruída, uma mulher preta, eu agradeço ao movimento de mulheres negras e ao movimento negro, que foram os espaços, né, que me permitiram eu me auto-entender e me autodefinir uma mulher preta de terreiro, militante da luta antirracista e lutando por uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais plural. O futuro é ancestral. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu me sinto muito honrada de saber que nós somos resistentes, né? Você sabe que para você chegar onde você está, você enfrentou várias barreiras. Não foi, não caiu com o colonizador, não caiu no colo do branco, não.
você foi resistência. A nossa religião de matriz africana é de resistência. E tudo aquilo, quando a gente se empodera, a gente passa por cima de tantas outras coisas, principalmente no machismo, que nós sabemos que o mundo é machista, o preconceito, a mulher sempre foi desvalorizada, então, para estar aqui duas mulheres pretas, a gente deve matar um leão por dia. Um leão por dia para afirmar. Eu vou deixar você falar um pouco, depois eu me empolguei. Fica à vontade. Já estou, porque nós temos que ter paciência, porque a internet no sertão de Pernambuco, desde ontem, ela está caindo muito, assim. Mas eu espero que hoje ela permita que nós façamos esse diálogo. Primeiro, eu queria dizer que essa trajetória de nós, mulheres negras, né, por dentro das organizações negras, elas têm um alicerce histórico ancestral. Eu costumo muito dizer isso, assim, né? Eu costumo dizer que a nossa organização hoje, na sociedade contemporânea, nós precisamos, né, nos voltar, né, ao passado e compreender como mulheres e homens se organizaram no período do escravismo, criaram espaços de resistência para que nós pudéssemos estar aqui neste momento, duas mulheres negras, né, que temos o entendimento, né, da nossa racialidade, da nossa ancestralidade. Isso teve um começo. E aí, assim, ó, eu sempre agradeço, eu olho para trás e agradeço a luta histórica dessas mulheres. O tráfico do Atlântico, que nós convencionamos chamar enquanto movimento social negro, na travessia, o sequestro do Atlântico, ele trouxe jovens. Isso é uma coisa que nós costumamos refletir. Quem veio escravizado para as Américas eram jovens de 14 a 25 anos. Essa era a faixa etária escolhida, não é, pelos sequestradores. E esses jovens, por ter experiências de comunidade, experiência, né, coletiva, experiências participativa, experiência comunitarista, que a África já experimentava antes da chegada, né, do colonizador e também dos árabes. A África tinha sistemas organizativos extremamente organizados. E esses sistemas organizativos, eles desde da sua essência familiar, eles construíam todos aqueles e aquelas que viriam a nascer já sujeito altamente potente, sujeito compreendendo a dinâmica das suas vidas e da sua existência. Isso permitiu, né, que com o sequestro, né, e as várias etnias que atravessaram o Atlântico, sequestrados, e chegaram aqui, nós atravessamos, nós fizemos a volta, não é? Nos despedimos, não é? No portal, e quando nós nos vimos desse portal, nós deixávamos ali, eles achavam que nós íamos deixar ali a nossa ancestralidade, que era o nosso vínculo de resistência, não é? E nós viemos somente com a nossa corporeidade. Isso é uma coisa fantástica. E o nosso corpo, o nosso território corporal, ele trouxe uma bagagem existencial que nos fez... Chegamos aqui sujeitos singulares, de etnias diferentes, e essas diferenças permitiu que nós, trazendo as nossas referências organizativas, nos organizássemos na dispersão. Isso é fantástico. Nós não podemos perder de vista, porque isso é fantástico. É muito fantástico isso, né? E aí, eu quando converso com as minhas alunas e os meus alunos, nas minhas aulas de história, eu faço essa reflexão, não é? E aí, eu me volto, como Sankofa, eu volto a 1500, né? Quando nós desembarcávamos em um território totalmente hostil, e nós chegávamos, não é? O que nós tínhamos entre nós era apenas a nossa comunicação visual, os nossos toques, os nossos olhares, não é verdade? E nós tínhamos similaridades em algumas ações, né? Nós éramos sujeitos de idiomas diferentes.
não é verdade? O colonizador, ele usou essa estratégia no sentido para que nós não nos organizássemos. Mas como nós tínhamos essa bagagem existencial comunitária, de comuna, não é? de famílias constituída, porque o que sedimentava o tecido social africano eram as famílias constituídas, não eram tribos. Tribos foi uma constituição do coloniador, né? Aliás, do colonizador. Então, nós éramos núcleos de famílias altamente constituídos que ia, né, se constituindo. E nós viemos com esse legado histórico que permitiu que nós nos organizássemos aqui. E aí, o primeiro núcleo de resistência que nós conhecemos, né, e aí tantos outros que seguiram a partir da República de Palmares, e eu trago a República de Palmares como nosso primeiro espaço, né, organizativo, foi esse primeiro espaço que nos deu condição, que nos deu condições de nós, né, nos olharmos enquanto povo, né, porque nós dentro da senzala, nós tínhamos ali a vigília, né, do colonizador o tempo todo, né, porque eles sabiam, né, através dos nossos olhares, que nós tínhamos, não uma essência organizativa, e isso é muito lindo. Então, Palmares foi esse vínculo, né? E aí, a professora Catiúcia e mais um grupo aí de jovens, né, com outras narrativas, estão estudando e estão nos trazendo como referência que Palmares foi organizado por 42 mulheres negras, liderada por Aqualtune, né? E aí a historiografia oficial, moldada pela essa ideologia do patriarcado, nos traz, né, conta a história através de Gangazunga e Zumbi dos Palmares. Mas a Aqualtune ela foge de uma fazenda, né, de uma fazenda de cana-de-açúcar, né, aqui do estado de Pernambuco, vai para a Serra da Barriga com 42 mulheres, e lá ela organiza, né, esse território. E depois ela vai constituindo todo o processo organizativo daquele território. E a professora Reginete Bispo fez uma live semana passada e ela trouxe uma coisa importante, né? Palmares era um Estado-nação. Palmares foi a primeira nação socialista que o Brasil experimentou, né? E Palmares, eles tinham uma constituinte, eles tinham uma constituição, eles tinham um modelo organizativo, eles tinham, né, um processo, né, totalmente organizativo de uma economia solidária. Se hoje nós conhecemos o que é economia popular solidária, consumo ético, comércio justo, não é? Uma moeda social, isso nós já experimentavam dentro da sociedade de Palmares e organizado no seu princípio básico existencial por mulheres. Então, isso é uma coisa que nós não podemos, é uma realidade histórica que nós não podemos perder de vista. Tu me interrompe porque eu falo muito, né? Então, tu vai me interromper. Eu já vi. Eu tenho algumas filhas de santo que é professora e algumas amigas minhas que é professora, que quando começa a falar, não para. Né? O diálogo de vocês é muito grande, e advogado também. Professor e advogado fala. Agora, deixa eu te perguntar, professora Sônia, matriarcal, no século XXI, dentre a nossa religião, que sempre começou de luta das nossas mulheres pretas. Qual é a visão que você tem hoje desse matriarcal dentro dos nossos terreiros? E aí, assim, para nós chegar esse processo organizativo, onde as mulheres hoje, né, estão à frente desses territórios organizativos ancestral, estão as comunidades de terreiro, nós temos que sempre retrazer a história e saber que essas mulheres, né, no século passado, e aí por dentro das irmandades católicas, né, diante do destroço das famílias, nós nos constituímos enquanto família, enquanto famílias de afeto, né?
nos tiraram a consanguinidade e nós nos constituímos enquanto família de afeto. E as mulheres, elas foram as grandes promotoras dessa organização, né, das famílias de afeto. Se você for ver o histórico das irmandades aí de Salvador, né, a Irmandade de Boa Morte, né, ela é um núcleo, né, organizativo por mulheres que da onde saem as comunidades de terreiro. E elas se organizaram a partir dessa familiaridade de afeto. E isso vai se constituindo ao longo da história, né, a partir dali, as outras comunidades organizativas, né, ancestral, ou as outras comunidades ancestrais de terreiro. Eu vou trazer uma experiência, né, do Rio Grande do Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou reorientada dentro da nação Oió, do Batuque do Rio Grande do Sul, e o meu terreiro, né, localizado numa comunidade mais pobre da cidade de Porto Alegre, na Vila Cruzeiro, na Avenida Tronco, e Mãe Maria da Oxum, ali ela constituiu um organismo, né, uma comunidade ancestral organizada por mulheres. Nós éramos 47 mulheres. E ela tinha, né, naquele momento da história, isso lá no início dos anos 70, quando eu me inicio na religiosidade africana, o terreiro, ele tinha uma organização social, ela já trabalhava o social, o sagrado, o social e o político. Isso é uma coisa fantástica, não é verdade? Através da organização do sagrado, nós desenvolvíamos, né, feitos sociais para a comunidade, né, para a comunidade do entorno. Isso lá no início dos anos 70. E Mãe Maria, né, como outras comunidades, eu estou falando da realidade que eu vivenciei, não é verdade? E ali se constituiu, né, essa herança das mulheres à frente dessas comunidades, né, gestando potência dentro dessa comunidade, gestando, né, elas eram matrigestora de uma comunidade. Sendo matrigestora ancestral, elas também matrigestavam a potência dessa comunidade, no sentido de estar trabalhando o social, organizando a ancestralidade, né, retrazendo a ancestralidade e potencializando a vida ancestral daquelas mulheres e os homens, né, que estavam dentro daquela comunidade. Então, as mulheres foram as mulheres que organizam os terreiros de matriz africana no Brasil, porque as mulheres, elas tinham, no período do escravismo, as mulheres, elas, entre aspas, elas tinham mais trânsitos entre a Casa Grande e Senzala, e ali elas foram retrazendo as suas práticas, né, através, né, dos seus banhos, através do autocuidado. As mulheres cuidavam, né, e através desses elas foram constituindo núcleos, né, de organização comunitária, né, e através dessa organização comunitária elas organizavam essa essência da ancestralidade. Então as mulheres, elas foram mentoras, gestoras dos terreiros de matriz africana no Brasil. Agora deixa eu te fazer outra. Eu estou perguntando o que as pessoas estão perguntando, eu estou fazendo essas perguntas, entrando dentro o assunto que é o matriarcado dentro do candomblé. Agora eu te pergunto, professora Sônia, qual a diferença hoje, no tempo de hoje, entre o patriarcado e o matriarcado dentre os terreiros de candomblé? Nós temos uma discussão histórica dentro do movimento social negro, que é o levante de um povo. Quando nós estamos pensando a questão de gênero, nós não estamos pensando somente gênero. Anterior a gênero, nós estamos pensando raça. Porque o que define, o que determina o nosso modo de ser e estar, o que determina o nosso agir social na sociedade brasileira, o que determina as perseguições históricas racistas é a nossa cor da pele. Então, para nós, primeiro, é raça. E nesse determinante de raça, e aí o mulherismo africana, que é uma realidade que um grupo de jovens estão pensando, né, a nível de Brasil,
que é pensar as mulheres negras a partir das suas experiências históricas, né? No advento da escravização, nós não poderíamos pensar naquele momento da história gênero. Nós tínhamos que pensar a nossa organização enquanto povo. Entendi. Era o povo que estava no processo mais nocivo de violação de direito e violência. O escravismo, ele nos colocou num dos processos mais violentos de violação de direito. O escravismo, ele foi extremamente torturador. Torturador é uma palavra muito leve, mas o escravismo, ele construiu no imaginário da população preta uma percepção de nocividade do sujeito preto. E isso permeia até os dias de hoje. E aí, as mulheres assumiram naquele momento da história, enquanto levante de um povo, assumiram a luta, né, dos terreiros, né? Aí você vai ver a história, né, que eu trago muito, a história de Yanassô, Yakalá e Yadetá, que são 3 princesas negras, né, que vieram escravizadas para o Brasil, e essas mulheres, elas criaram um território-nação. E dentro desse território-nação, elas pensaram no levante do povo. Ali estavam mulheres e homens de diferentes etnias, porque naquele momento elas precisavam pensar na proteção do povo preto para garantir a nossa sobrevivência. Nós não podíamos nos constituir ali enquanto gênero. Ali era enquanto raça. Nós tínhamos que pensar na nossa sobrevivência. E a nossa sobrevivência, ela teria que ser pensada a partir de raça. E aí as mulheres vão se constituindo, vão se organizando, né? E as mulheres, elas vão, né, estando à frente das grandes comunidades de terreiro, e aí eu trago para Porto Alegre, aí eu falo em Mãe Rita, falo em Mãe Maria, eu falo em Mãe Pretinha do Oxalá, eu falo em Mãe Nilza do Obaluaê Chapanã, eu falo em Mãe Marlene de Obá, eu falo em Mãe Rita, não é, do Chapanã, que eram comunidades históricas constituídas no século XIX, que vinham de geração sendo gestada por mulheres. A exemplo do Ilê Axé Poponjá, né, que são gestadas por mulheres. E isso não impede, né, que os companheiros homens estejam dentro das comunidades de terreiro, estejam também gestando potência. Quando nós falamos em matrigestão, um homem também ele pode ser um matrigestor. Ele pode partir desse princípio de matriz, de mãe, e ele pode também gestar uma comunidade. É isso que o mulherismo africano está dizendo. Tanto homens e mulheres, eles podem gestar uma comunidade, né? Então, aí não há diferença de gênero. Aí nós estamos gestando uma comunidade enquanto ancestralidade de um povo. E aí, tanto mulheres como homens podem gestar potência, não de um território. Tanto mulheres e homens pode ser matrigestor, pode ser matripotência, pode ser matricomunidade, pode ser matricomunitária. Professores gostam de falar. Não. Respondi? Então, Luciana, tá me ouvindo? Respondeu, é claro. Professora Sônia, eu sempre disse a Luciana, boa noite, Luciana Maia, professora de inglês, negra, né, militante. Então, quando essas pessoas, professoras negras que eu vejo, eu me valorizo, eu tenho maior satisfação, eu me empodero diante de vocês, que sabem o que atravessou para estar aqui, porque não é fácil. É mais fácil para o branco estar ocupando esse lugar de professor. Eles são mais respeitados até por nós mesmos negros. Então, eu vejo pessoas dessa pele tão linda que nós somos negras. Eu me sinto muito empoderada. Eu me sinto muito feliz de quando eu estou argumentando qualquer assunto que seja com mulheres negras. Não desmerecendo o homem,
Mas eu acredito que nós, zeladoras, nós, mãe, primeiro eu sou mãe, né? Eu pari 2 filhos, Nayara e Andas, e depois assumo o terreiro, né? As grandes lideranças, há muito tempo passado, eram mulheres, né? Eram 4 mulheres que chegou aqui dentro de Salvador, que abriu o Opofujá, Cantuá, Casa Branca, Tumbajuçara, foram sempre líderes, sempre mulheres negras. A mulher, não desmerecendo o patriarcal, volto e digo, não é desmerecendo. Mas a mulher, ela consegue trabalhar fora, ela consegue criar seus filhos, ela consegue ir para a cozinha, ela consegue arrumar a casa, ela consegue ver os deveres das crianças. Nós, mulheres, nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, e principalmente como educadora, né? Porque nós, zeladoras, também somos educadoras. Nós precisamos orientá-los da melhor forma possível. Muitas vezes a gente sai do espiritual, porque nós somos zeladoras, nós somos orientadoras espiritual, e nós chegamos no papel de mãe. Olha, menino, não use droga. Olha, menino, não vá para ali. Olha, menino. A gente educa de uma forma que muitas vezes a gente é interpretada mal, porque a gente quer o melhor para todos eles. A gente quer que estude, a gente quer que trabalhe, a gente quer... É muito raro você ver um homem hoje se separar de uma mulher e ficar com os filhos. A maioria é nós, mulheres, que tomamos conta dos nossos filhos. Ele se separa da mulher e se separa dos filhos. A maioria dos quais eu conheço e convivo é dessa forma. É nós, mulheres, que assumimos os nossos filhos, que muitas vezes não dá pensão. A gente tem que passar para a justiça para que ele dê a pensão dos nossos filhos, dos quais ele tiveram participação, porque ele é pai. Então, nós mulheres, nós temos um olhar mais amplo. Eu não desmerecendo o homem, sabe? Que fique claro. Mas nós, mulheres, ocupamos mais lugares, nós trabalhamos muito mais em prol, não só dos nossos filhos paridos, mas dos filhos que chegam no terreiro, que chegam com problema psicológico, a gente é psicóloga, a gente passa a ser psicóloga, né? A gente acolhe de uma generosidade esse quilombo que é o terreiro, que é um quilombo. Ele tem a maternidade, ele tem o útero de Oxum, ele tem o útero de Iemanjá, ele tem o útero de Oiá. Ela tem uma generosidade muito grande. Então, quando eu vejo o patriarcal ainda assim, querendo uma posição ao qual não se coloca no lugar da gente mulher, eu me sinto um pouco desiludida, eu sinto um pouco ainda, sabe? O grande útero, o Aiê, a terra, o grande útero é o Aiê, é a terra que pertence a esta fertilidade tão grande. E eu fico muito feliz de saber que eu contribuo de uma certa forma para este quilombo estar vivo, sabe? Para esses meninos, esses adolescentes, não se perder. Puxar a orelha, vamos embora fazer faculdade. Porque carro você perde, casa você perde, mas o ensino, o estudo, ninguém tira de você. Ninguém tira de você. E quando eu vejo uma professora discutindo qualquer assunto que seja, hoje discutindo, não, ensinando, porque hoje é uma aula aqui. Essa live é uma aula para a gente, né? É uma hora de conhecimento, é uma hora de prazer. Eu sinto muita vontade de aprender. Muita vontade de aprender. E com você, eu me sinto muito bem. Sua fala. Quando a senhora fala muito bem, né, que a senhora tem todo esse compromisso social dentro da sua comunidade de terreiro, né? E nós costumamos dizer, né, enquanto mulherista africana, e fomos buscar através da história, né, isso está na história, isso foi organizado dentro da história, porque na realidade os organismos sociais, né, os microterritórios que os negros, que mulheres e homens negros organizaram no período do escravismo,
era um organismo para a preservação da vida do povo preto. Não é? Os quilombos se organizam como um espaço de sobrevivência, né? De sobrevivência, de resistência e permanência de um povo. Era esse o sentido das comunidades quilombolas. Eles teriam que se aquilombar, mesmo com diferentes etnias, para poder preservar a nossa vida. Nós só estamos aqui porque guerreiras mulheres e guerreiros homens negros se organizarem enquanto povo. Ali não tinha discussão de gênero, era enquanto povo para poder sobreviver. E os terreiros, eles vêm nessa caminhada e também eles se organizam a partir desse processo, né? Os terreiros se organizam no sentido de trabalhar o sagrado, o social e o político. Todas as ialorixás e os babás, negras e negros, que se organizam lá no século XVII, XVIII e XIX, o terreiro ele é um espaço de cuidado, de autocuidado. É dentro dos terreiros que nós tínhamos as nossas medicinas tradicionais, era dentro dos terreiros que nós tínhamos as nossas psicólogas, né? Era ali que nós chorávamos, era dentro dos terreiros que nós deitávamos na nossa cabeça, eram as iás, mesmos as iás, né? Com todos os destroços do colonialismo, elas se recompunham, iam para dentro dos terreiros para dar o seu ombro, para escutar o seu povo. Então, esse papel que o terreiro ele tem, a centralidade na reconstrução, não é, da família, mesmo não sendo uma família consanguínea, mas dessa família gestada através da afetividade. Os quilombos foram isso, os terreiros também tiveram esse sentido social, as irmandades tiveram esse sentido social. Por isso que nós estamos aqui. E aí, com o advento, né, das lutas feministas, e aí eu não sou feminista, eu sou mulherista, não é? Eu acho que o homem negro, ele está dentro dessa reprodução nociva do machismo, não é? O homem negro ele também está dentro dessa ordem machista, né? Nós somos condicionados, né, por uma lógica estrutural, por um racismo estrutural, por um machismo estrutural que nos condiciona esse eterno vir a ser e não ser. Né? Nós somos mulheres e homens que estamos dentro de uma ordem estabelecida que não é uma ordem, né, de africanidade. E nós precisamos retomar isso. A nossa discussão enquanto mulherismo africana é retrazer as nossas experiências, e através dessas experiências nos organizar hoje no futuro para garantir o levante do nosso povo. Nós estamos sendo exterminadas e exterminados. A polícia, quando chega na favela, bate em mulher e bate em homem. Não tem a questão de gênero, ali é a questão de povo. Eles nos batem pela cor da nossa pele. Então, isso, e aí a nossa reação tem que ser enquanto povo. E o mulherismo africana está dizendo isso. É preciso, neste momento, nós não estamos aqui passando pano, no homem negro, não. Nós sabemos o quanto o machismo condiciona o comportamento do homem preto. Perfeito. O machismo, a violência, o racismo. O racismo, o machismo e o processo histórico de violência nos condiciona o homem preto dentro desse processo aí de violação de direito, não é verdade? Então, é por isso que nós estamos dizendo a necessidade de nós retornarmos o nosso trilho civilizacional. O que é retomar o nosso trilho civilizacional? É nós centrar nos centrar nas experiências que foram organizadas no período do escravismo. Como é que aqueles negros se organizavam? Naquela época nós não tínhamos internet, eles não poderiam nem se comunicar. Quais foram a estratégia? E isso é um chamado para o nosso povo. Quais foram as estratégias que o povo negro usou naquele momento
de extrema violação de direitos, extrema violência para organizar Palmares. Como é que esses negros organizaram? Como é que esses negros organizaram os terreiros de matriz africana dentro daquele processo de opressão? Como é que aqueles negros organizaram as irmandades católicas? Então, são experiências organizativas, vividas, vivenciadas, que poderão vir a ser a resposta para nós nos organizar hoje para sair, né, desse estado de violação de direito e violência e extermínio que nós estamos vivendo hoje. Então, é preciso discutir. Aí o pessoal está perguntando assim, e qual é a diferença entre mulherismo e feminismo? Não é verdade? Isso é eu fui por longo tempo feminista negra. Eu fui feminista negra. Eu me organizei por dentro do movimento de mulheres negras. Né? A minha autoconstrução se deu por dentro do movimento de mulheres negras. Eu trabalhei muitos anos dentro de uma ONG de Porto Alegre chamada Maria Mulher, né, que era um dos movimentos mais fortes dentro de Porto Alegre, que discute a questão do feminismo negro. Não há diferença entre o feminismo, o mulherismo, ele não se opõe ao feminismo negro. Nós só estamos dizendo, bom, as mulheres negras, o feminismo negro, ele caminhou até os dias de hoje. Ele foi importante para nós nos compreendermos enquanto mulher negra. Agora, nós temos outras experiências que foram tão importantes que poderão contribuir para nós não pensar hoje, para nós pensar hoje primeiro raça e depois gênero, para nós, enquanto nos organizar enquanto povo, nos constituir enquanto levante de um povo para salvar a população preta desse estado de violência que estamos vivendo hoje. Aí a Soira diz, feminismo não dá conta das nossas questões. Não dá conta das nossas questões. Não dá conta, não. Nós temos questões que são especificamente de nós, mulheres negras. Né? Aí a professora Catiúcia tem uma fala extremamente importante que ela diz, se nós não colocarmos raça como centralidade, nós sempre vamos ser ponta. E nós não podemos ser mais pontas nas discussões. O processo de ponta coloca as nossas discussões por dentro do projeto de Estado que está instituído como temas transversais. Nós não vamos conseguir desconstituir o racismo, por exemplo, com oficinas. O racismo ele é estrutural, ele está na estrutura da sociedade brasileira. Nós precisamos criar projetos de legalidade, não é? Projetos de lei que consiga fazer uma discussão responsável em relação ao racismo na sociedade brasileira. Eu digo que o pacto da branquitude... Parou aqui. Parou. Acho que até está carregando. Foi a internet dela, mas ela avisou. Eu não entendo. Viu? Não tem nada não, meu. Eu estou ouvindo você bem, Sônia. Estou ouvindo muito bem. Está me ouvindo? Eu estou. Eu retorno chegar. E aí nós estamos dizendo assim que é preciso nós trazer as nossas experiências para nos reconstruir hoje enquanto povo, para promover esse levante, para que, de fato, nós consigamos criar estratégias para a sobrevivência do nosso povo. Então, é isso que o mulherismo está dizendo. E nós estamos dizendo que a nossa luta não começa a partir, né, do feminismo branco. A nossa luta é anterior às lutas das feministas brancas. Quando as mulheres brancas pensavam em se organizar, não é? Para o trabalho, nós já vimos trabalhando há mais de 400 anos na sociedade brasileira. Nós já vimos lutando contra o patriarcado, contra o machismo avassalador dos senhorzinhos, contra as intromissões nocivas das sinhazinhas que tratavam as mulheres negras, né?
e tinha contra o estupro legalizado que o Estado permitia às mulheres negras. Então, nós já vínhamos denunciando isso e nós já vínhamos discutindo essas questões. E que as mulheres brancas foram discutir, né, a partir do século XX, nós já vimos desde o século XV, por dentro dos quilombos. Os quilombos eram espaço de resistência contra a opressão machista dos senhores de escravos, contra o estupro legalizados que o Estado impetrava contra as mulheres negras, contra a violação aos nossos corpos, contra o extermínio de nossas crianças. Então, nós já vínhamos discutindo isso antes das mulheres brancas discutir a questão, né, do feminismo. Professora Sônia, que aula! E agora eu te pergunto, como a senhora vê mulheres negras hoje sendo pré-candidata, está sendo candidata a deputada estadual, a deputada federal, a vereadora? Como esse papel da mulher na política é visto por uma mulher ativista, negra, inteligentíssima? Eu acho que, e eu tenho dito, né, nas minhas intervenções, e todos os lugares que eu chego, eu tenho dito, né, nesse formato que nós estamos, eu quero uma sociedade para além dessa sociedade que está aí. Eu não vou ver, mas eu quero uma sociedade aonde uma criança negra não tenha medo, né, de correr na rua, por exemplo. Eu quero uma sociedade aonde eu possa entrar dentro de uma loja e não ser perseguida pela minha cor da pele. Eu quero uma sociedade com igualdade de equidade nos postos de trabalho, na política. Eu quero essa sociedade, certo? E, na realidade, nós só podemos construir projetos de lei se nós estivermos dentro do legislativo. E eu acho que as mulheres negras precisam promover esse levante. Nós precisamos promover esse levante. E esse levante vai se dar em nós tomarmos a autoconsciência que nós precisamos organizar responsavelmente uma bancada negra dentro do legislativo. Seja no legislativo municipal, legislativo estadual e no legislativo federal. Porque é ali que formulamos as leis. E nós precisamos estar à frente desse processo para nós estarmos pautando, políticas e organizando, legislando lei para o nosso povo. Assim. E, sobretudo, para as comunidades de terreiro. Eu acho que esse ano, aí as pessoas dizem, nós estamos em um momento de pandemia, eu não vejo, dentro desse momento atípico da história mundial, né, que é uma pandemia, e que essa pandemia assola a população mundial, né, porque eu sempre digo que o povo negro, ao longo da história, nós sofremos a pandemia do racismo, não é verdade? A pandemia por falta de igualdade de oportunidade, a pandemia pela perseguição da polícia, a pandemia por falta de infraestrutura, né? A pandemia por falta de uma saúde de qualidade, a pandemia por perseguição do racismo religioso aos nossos territórios de matriz africana. Nós sofremos isso ao longo da história. Então, essa é mais uma que nós vamos ter que enfrentar. E eu não acredito que nesse Estado que promove, o Estado genocida, que promova a necropolítica, ou seja, que estabelece quem vai morrer, e a senhora, que é uma mulher de terreiro, deve ficar extremamente triste, como eu, quando os caras escolhem que quem vai morrer são as pessoas mais velhas, e para nós, dos terreiros de matriz africana, as pessoas mais velhas são as nossas bibliotecas, as pessoas mais velhas são os guardiões dos nossos segredos, e os caras dizendo que eles vão ter que escolher quem vai morrer.
isso é muito genocida. Então, nós estamos nesse momento da história. E nós precisamos, mais uma vez, nos recompor através da nossa ancestralidade, através, né, dos nossos banhos, né, dos nossos jaxés, das nossas rezas, das nossas cantigas. Nós precisamos nos recompor, né, enquanto povo, para retrazer essa memória ancestral de fortalecimento que, ao longo da história, nos fortaleceu por dentro dos terreiros de matriz africana, para poder vencer tudo isso e sairmos de tudo isso fortalecidas e fortalecidos. E aí, nesse fortalecimento, é compreendendo a necessidade que nós temos, que precisamos conscientizar a população preta, que nós precisamos constituir pancada preta. É a única forma, dentro desse Estado genocida, é nós nos constituir por dentro do parlamento, por dentro das câmaras legislativas. Eu acho ótimo, e sobretudo se for mulheres. Mas, professora Sônia, a senhora deixou água na boca e com vontade demais. Gostaria de agradecer a Alain, voz do Axé, que sempre estamos comigo, Sônia Ribeiro, Soila Ribeiro, que convidou a senhora para fazer essa live. Gostaria de agradecer todos os que estão aqui com a gente. Gostaria de ter outras vezes que a gente vai ter mulheres negras de terreiros, conversando mais, ocupando mais espaço, tenho certeza disso. A live foi maravilhosa, maravilhosa. Vamos marcar mais vezes. Vamos ver outros temas para a gente abordar. Gostaria que a senhora tivesse 2 minutinhos, porque já vamos encerrar, 2 minutinhos para a senhora. Rapidinho, mãe. Te agradecer no fundo do meu coração, essa aula que nós tivemos. Parabéns por tudo isso que trouxe para a gente, nos alimentando com essas informações, com a sua sabedoria. É muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Quero mais. Quero mais. 2 minutos para a senhora. Eu queria dizer que é preciso, não é, nós retomar o nosso trilho civilizacional por dentro dos espaços constituídos, não é, no período do escravismo, e que se reconstituiu pós-escravismo e que permanece até os dias de hoje. Centralidade no termo raça é a perspectiva de nós promover o levante do povo preto. Esse levante, ele só vai se dar se nós nos organizarmos enquanto povo, né, com a nossa memória, com a nossa história e com a autoconstituição enquanto povo preto. Muito obrigada e agradeço pela participação e agradeço pelo convite. Acredite, gostaria de agradecer todos que estiveram junto com a gente. A nossa live é... Axé, axé, axé. Que nossa mãe Oxum nos abençoe. A todos que estiveram presentes, um grande abraço, carinho. Quinta-feira estaremos de novo. Mas passou 1 hora com tanta facilidade, porque o tema foi maravilhoso. A senhora se expressa muito bem. A senhora tem uma dicção maravilhosa, apesar de quase não deixar ninguém falar, que aí a gente vai. Eu digo isso a Luciana, que sempre quando ela está conversando, pererê, mas isso vem do professor e do advogado. Dois setores, 2 pessoas, 2 profissionais que eu vejo isso, é do professor e do advogado. Fala, mas sabe o que está falando. Fala, mas sabe o que quer mostrar para o outro. Sempre trazendo conteúdo muito importante para a gente. Beijo no coração, beijo no coração. Fiquem em paz. Vamos marcar outra. Vou pedir a Soila para marcar outra. Eu gostaria de deixar um grande abraço a todos. Que nossa mãe Oxum abençoe a todos. Que o Olorum, que o Baluaê leve para longe toda essa pandemia, mas estamos juntos. Beijo, 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 beijo no coração. Até a vitória! Axé, axé, axé.